Então, começando a nossa noite de sexta-feira, para a gente fechar a semana com chave de ouro, com a professora fonoaudióloga Ariela Belan, que está nos dando um presentão de compartilhar com a gente, só assim, ó, uma gotinha de tempo que ela vai ter hoje para compartilhar uma experiência que é grande, a experiência dela, junto a pacientes com TCE. E aí o nosso tema de hoje é: recebi uma solicitação de avaliação ou para atender um paciente que teve um TCE, e agora? Por onde eu vou começar? Do ponto de vista da linguagem, da cognição, o que fazer, por qual caminho a gente começa aí esse contato e esse atendimento com o paciente. Então, a proposta de hoje vai por esse caminho. E quero agradecer a Ariela, então, por essa oportunidade, por abrir o tempinho dela precioso para estar aqui com a gente. Também agradecer cada um de vocês que entrou, que está aqui, e desejar que a gente tenha aí essa 1 hora de aula muito proveitosa, que vocês gostem. E aproveitando aqui também um momento, antes da gente formalmente começar a aula, quem se interessa pelo assunto ou quer saber um pouquinho mais da fonoterapia nos pacientes com TCE ou pós-TCE, dê uma olhadinha lá no nosso site da GEAD Cursos, porque daqui 2 semanas a gente tem o curso com a Ariela, de 8 horas, e aí ela entra em toda a parte de avaliação e reabilitação dos pacientes pós-TCE. É um curso, hoje 2 pessoas me ligaram perguntando, mas esse curso ele já aconteceu? Eu falei, não, é um curso inédito. A Ariela montou esse programa exclusivo, vai ser a primeira vez que ele vai acontecer, justamente porque muita gente começou a receber pedidos para atender pacientes com alterações cognitivas de linguagem pós-TCE, e aí a gente, conversando com a Ariela, ela aceitou esse desafio e o convite e montou esse programa inédito para a gente. Então, quem ainda não estava sabendo, corre lá no site, dá uma olhadinha. A promoção, ele estava lá, que vencia, terminava ontem, eu mantive para quem estiver hoje aqui na aula e tiver interesse, porque vira o lote. Então, quem estiver aqui, tiver interesse, corre lá, que até hoje, o final dessa aula, ainda consegue se inscrever com o valor do lote 1, tá bom? Então, vamos lá. Ariela, espaço todo seu, muito obrigada. Obrigada, Raquel, obrigada, turma. Mais uma vez eu quero agradecer o convite. É sempre muito bom trabalhar com a Raquel e é sempre um desafio por 2 razões, Porque os 2 últimos anos foram anos conturbados por conta de gravidez, filho e tudo mais, mas a gente sempre tentou encaixar datas e sempre foi difícil, mas no fim deu certo. O ano passado a gente conseguiu fazer alguns cursos, esse ano conseguimos também fechar a agenda já para algumas coisas aí que a gente pensou juntas, então é sempre uma delícia. Um desafio porque a gente sempre quer pensar em temas. Claro que o pessoal pede, então a gente tem alguns temas que são pedidos e aí a gente monta, demência, que é um curso que a gente já dá há bastante tempo, mas sempre a gente tenta montar alguma coisa diferente, porque, de fato, é isso que a Raquel falou, o pessoal acaba falando, mas está aparecendo isso, não tem, a gente conversa e tenta montar. Então, é sempre um desafio, uma responsabilidade, mas uma alegria, porque quanto mais a gente tem pedidos, mais a gente estuda, Então, claro que isso é bom para todo mundo, um compartilhar de conhecimento mesmo. Eu corro atrás, estudo, me atualizo, vejo o que tem de novo, e aí a gente compartilha e vai aprendendo juntos. Então, mais uma vez, muito obrigada, Raquel. Espero que vocês aproveitem, sintam-se à vontade, tá bom? Então é isso, o chat está aberto, eu vou dando sempre uma olhadinha, à medida que eu consigo eu já vou respondendo. Se acabar passando muito as perguntas, a Raquel me ajuda também em algum momento para responder, mas fiquem bem à vontade aqui para fazer suas perguntas, tá bom? Como a Raquel falou, a ideia é a gente fazer uma breve introdução aqui, do paciente com TCE. Engraçado, que quando a gente pensa, todo mundo
sabe, né, o que é TCE, mas quando você vai pensar, você fala assim, nossa, mas eu atendo muito mais na prática clínica afásicos e pacientes com demência, pós-AVE, onde estão esses pacientes com TCE? Então, eu não sei se é tão verdade assim, né? Então, eu queria começar passando rapidamente algumas informações para vocês de 2 artigos relativamente recentes, assim, com dados assim do DataSUS. Então, dados da realidade brasileira aqui, dados epidemiológicos do Brasil. Então, quando a gente pensa, gente, primeira coisa, o TCE é uma das causas de maior mortalidade no Brasil. Isso dado, eu estou falando dado assim, gente, 2 últimos anos, tá bom? 2020, 21, 3 últimos anos, 20, 21, 4 anos, desculpem, de 20 a 23, vai. 20, 21, 22 e 23. Pensando nesses 4 anos, levando em consideração. Mas o TCE, ele está entre as causas aí de mortalidade do povo brasileiro aí. Tá? Quando todo mundo sabe, o AVC é a 4ª maior causa, mas o TCE tá aí nesse embrolho aí, tá bom? E aí aqui a gente tem de cara algumas informações, né? Então, tem um artigo aqui de 2021 que traz algumas informações através do DataSUS. E olha só para a gente, ele divide bastante os gráficos e as tabelas que eles mostram, divide bastante por região, mas eu queria dar um panorama geral aqui. Então, quando a gente pensa aqui na incidência, olha, é uma média por 100 mil, de 65 pacientes, olha o número total de internações, 1.572 internações no Brasil, gente, por TCE. Olha a média de internações por ano de pacientes com TCE. E uma média aqui, uma porcentagem de mortalidade. Não é uma coisa pequena, não é uma coisa pequena se a gente for pensar, né? E nesse mesmo artigo, deixa eu só tirar aqui da minha frente, nesse mesmo artigo eles colocam um pouquinho, olha, a incidência, aqui é a incidência total, né, por região do país, cada um vocês estão vendo aqui, ó, cada cor é uma região, né, norte, nordeste, sul, sudeste, mas eles fazem uma incidência geral aqui, ó, nos últimos 10 anos, aqui vamos pensar, olha, de 2008 a 2019 aqui, é um estudo longitudinal aí, né, acompanhando mais ou menos essa incidência, então, olha, por região e por ano. Olha como se mantém, olha como a gente tem uma curva aí alta, uma curva lá em cima de pacientes que sofrem TCE todos os anos, tá? E aqui a curva de mortalidade, olha, girando em torno aqui, ó, 12%, 11%, também não é uma curva pequena, né? Esse daqui, olha só, um outro artigo, posso depois mandar para a Raquel esses 2 artigos principais aqui, também, olha, um outro estudo epidemiológico, levando em consideração os pacientes aí que sofreram TCE, de 2010 a 2019, no SUS, tá bom? Isso aqui é só dado do SUS. Olha só, então aqui ele dividiu por idade, sexo e a quantidade, olha, de internações. Então, bebês, né, menor de 1 ano, 1 a 4, mas eu queria destacar aqui, né? Então, a gente tem uma faixa etária aqui, olha, que acho que, imagino eu que a maioria de vocês, pelo menos, né, que está aqui, deve ser a faixa etária que trabalha mais, como eu, adultos, idosos, com comprometimento neurológico. Nós estamos pensando aqui, ó, numa faixa de 20 a 70 anos, mas olha a quantidade de pacientes que sofrem TCE nessa idade, sendo que essa idade aqui entre 20 e 29, disparadamente, é a mais alta, seguida de 30 a 39 anos, tá? Então, a gente tem uma incidência alta. E se a gente for perguntar, né, por que maior causa de TCE no Brasil, acidente automobilístico? Então, quando a gente pega estudo epidemiológico, homem, sobretudo, né? Então, a gente tem uma maior incidência no sexo masculino do que sexo feminino, justamente nessa faixa etária aí, que a galera pega o carro e despiroca, né? E sai
vivendo a vida por aí e tudo acontece, né? E via de regra, estes acidentes aqui são bastante graves, e vão levar a um quadro de um traumatismo crânioencefálico, tá? Então, de uma maneira geral, né, pensando na definição mais simples, mas a mais comum do TCE, então ele é um trauma crânioencefálico em que, na grande maioria das vezes, ele vai gerar aquela LAD que a gente chama, né? Então, aquela lesão axonal difusa. A gente tem os TCEs pontuais, então, paciente que cai, bate a cabeça, uma queda da própria altura. São os AVCs, os TCEs mais pontuais, em que as manifestações ou são mais brandas, ou vamos pensar aí, o cara, sei lá, bateu a cabeça, ou uma lesão por arma de fogo pontual em hemisfério esquerdo. Essas manifestações desse paciente, focal à esquerda, esses pacientes, sim, se comportam muito parecidos com o paciente com afasia. É muito parecido com o afásico. Então, são lesões pontuais, menores, um hematoma subdural, um paciente idosinho que teve uma queda da própria altura. Ele pode ter algumas alterações cognitivas aí, até passageiras, muitas vezes, mas são manifestações mais brandas, de uma maneira geral. Agora, a maior incidência, e que é o que mais aparece em tudo, gente, no hospital, no consultório, na prática privada, pública, que mais aparece são esses acidentes automobilísticos ou grandes acidentes em que o paciente faz isso daqui que está na imagem, né? Então, ele bate a cabeça, esse cérebro sacode, a gente faz um chicote, né? Um efeito rebote aí, e aí você tem uma lesão generalizada. Então, a famosa lesão axonal difusa. Quando você vai fazer uma ressonância desse paciente, você vai ver múltiplas lesões bilaterais. Então, você tem uma série de rompimentos de neurônios em várias regiões do cérebro. E aí, isso pode ser desde algo um pouco mais brando até algo muito, muito grave, onde esse paciente vai ter todas as manifestações possíveis. Então, esse paciente, ele entra no hospital em coma, né, muito grave. Muitas das vezes, esse paciente ele vai ser traqueostomizado, gastrostomizado, ele fica em coma meses no hospital. É aquele paciente que muitas vezes está desenganado pelos médicos, o médico fala para a família, olha, não tem o que fazer, foi um acidente muito grave, e aí ele fica lá meses e meses, de repente esse paciente começa a abrir o olho, começa a fazer alguma coisa, e alguns pacientes evoluem relativamente bem, e outros vão ficar graves por toda a vida, e a gente vai precisar manejar. De toda maneira, a gente vai intervir em todos esses pacientes, desde o paciente muito grave, que fica grave por muito tempo, seja lá na questão da disfagia, que é iminente, né? A traqueostomia, a gastrostomia, aquela questão toda respiratória, até mesmo nas questões da linguagem, né? Da linguagem e cognição. Porque esse é um paciente em que a gente vai ter que prestar atenção como um todo. Então, esse é um combo, né? Esse é um paciente que um fonoaudiólogo clínico que trabalha com mais de uma área, pensando em neuro, dentro da neuro, mas um clínico geral, ele vai ter que dar atenção para a disfagia, para a linguagem e para a cognição, né? Então, é isso que vai acontecer, ele vai ter esse efeito assim, esse efeito chicote aí, e esse cérebro todo vai sofrer uma lesão. E aí a gente vai ter este cenário, então é nisso que eu vou focar, tá bom? A ideia hoje é a gente pegar este paciente que chega para o hospital e o que eu faço. Então, a ideia hoje é dessa introdução. Aconteceu o acidente, esse paciente foi para o hospital, então a gente sai de um cenário deste daqui, de um paciente que é atendido lá no local do acidente, SAMU, bombeiro, aquela coisa toda, faz os primeiros socorros, esse paciente ele é admitido por uma equipe hospitalar em que vai correr contra o tempo,
né? Então, a gente está pensando num paciente que chega lá no hospital muitas vezes desacordado, com múltiplas hemorragias, né? Via de regra, o paciente com TCE, ele tem um traumatismo crânioencefálico, mas ele tem um politrauma e com hemorragia interna, e essa equipe vai ter que correr atrás para saber aonde é que qual é o risco maior aí, o que está mais grave, o que gera maior risco de vida para esse paciente, né? Vai ter que fazer uma ressonância de cabo a rabo, uma tomografia de cabo a rabo, enfim, são aqueles primeiros atendimentos em que a equipe está lutando contra o relógio para possibilitar o melhor atendimento desse paciente. E quando esse paciente chega, né, via de regra, é isso que acontece. Então, esse paciente, a própria equipe, via de regra, a própria equipe de resgate, chega no pronto atendimento e eles já dão para a gente qual é a escala de Glasgow desse paciente. Eu trabalhei bastante tempo, eu trabalhei em serviço privado, hospitalar, mas eu não ficava na emergência nem nada, né? Eu ficava no setor de linguagem. Então, eu cheguei a acompanhar alguns pacientes chegando nessa fase bem aguda, embora a gente não faça uma intervenção aqui, né? O fonoaudiólogo não entra neste primeiro atendimento, mas eu participei bastante dessa rotina no Hospital das Clínicas. Então, a época que eu fiz minha especialização, doutorado e tudo lá, eu fiquei no HC e eu ficava na emergência de neurologia do Hospital das Clínicas, porque a minha tese de doutorado foi com lesão de hemisfério direito e eu precisava coletar pacientes, então a minha porta de entrada era o pronto-socorro do Hospital das Clínicas. Então, eu acompanhei muitos desses casos, né, desse paciente que chega lá de SAMU, de helicóptero, de tudo mais, né? E aí, via de regra, é isso que a gente tem, né? Então, a equipe que assiste esse paciente, tanto de resgate, ou a própria equipe que vai admitir esse paciente, vai fazer, a primeira coisa é isso daí. Então, é avaliar essas questões desse paciente. Como é que ele está em relação à abertura ocular, resposta verbal, resposta motora e resposta pupilar. E aí a gente faz algumas mini tarefas aqui para saber como é a reação desse paciente. E a gente vai pontuar a execução dessas tarefas, o desempenho desse paciente. Quanto maior for a pontuação dele, melhor é o quadro. Então, a gente vai avaliar, né? Ou a equipe, basicamente médico, enfermagem, quem está na linha de frente lá. Então, vai olhar, essa abertura ocular está espontânea? Como é que ele abre os olhos? É a voz? Quando você chama ele consegue responder? Estímulo de dor, então você provoca um estímulo doloroso e esse paciente reage, abre os olhos, ou ele não tem resposta nenhuma. E assim a gente vai para todas essas tarefas. Então, ele tem alguma resposta verbal? Ele está orientado? Ele fala? Ele consegue falar? Responder? Está confuso? Está com palavras inapropriadas? Está falando coisa que não tem nada a ver com nada? Ou fala coisa que não dá para entender, palavras ininteligíveis, por exemplo? Ou não responde? Você pergunta, ele não responde, está em mutismo, enfim. A mesma coisa para a resposta motora. Ele obedece comandos. Então, mexe a mão, mexe as pontas do pé, vira a cabeça. Ele consegue. Quando você provoca estímulo doloroso, ele localiza a dor, faz movimentos de retirada, né? Ele tenta reagir. Enfim, flexão, extensão. Todos esses parâmetros são avaliados. E aí, quanto maior, como eu disse, quanto maior for a pontuação, olha só, melhor é o quadro clínico desse paciente. E aí, a gente classificaria esse paciente de leve, moderado a grave, pensando inicialmente na escala de coma de Glasgow. Essa é a escala que a gente usa ainda. Ela é antiga, mas bastante atual, mas é a escala que a gente usa para fazer essa avaliação inicial desse paciente. O que a gente sabe, o que a literatura descreve, então, além da gravidade, né? Então, de 13 a 15 é leve, de 9 a 12 moderado, de 3 a 8 grave, o que a gente sabe é que quanto mais grave for a escala, em geral,
piora o prognóstico deste paciente, né? É claro que muitas coisas podem acontecer, muita água pode rolar aí nesse meio do caminho, né? Mas, de uma maneira geral, quanto mais grave, a gente sabe que esse paciente ele tem um caminho um pouco mais longo a seguir, né? E aí, então, esse paciente ele é admitido, ele vai, então, receber primeiro os primeiros atendimentos, muitas vezes vai ser entubado, enfim, vai para a UTI, em coma induzida, e essa equipe que admite esse paciente, já inicialmente ela precisa traçar um objetivo, um plano terapêutico para esse paciente. Qual vai ser a conduta da equipe para esse paciente de início, nesta fase aguda? Então, quais são os exames que ele vai fazer, quais são os profissionais que vão avaliar, vai esperar, quanto tempo a gente vai dar para esse paciente para algum profissional intervir. Então, a gente sabe, por exemplo, nenhum fonoaudiólogo vai entrar lá com um paciente entubado, em coma, que não responde em nada, especialmente entubado, né? O tubo para a gente acaba sendo um impedidor de boa parte aí da nossa conduta, e eu não estou pensando só em disfagia, eu nem trabalho com disfagia, né? Nunca eu trabalhei, mas assim, antes eu até fazia algumas avaliações, beira-leito, um paciente mais grave, assim, eu fazia algumas intervenções de deglutição, avaliação de deglutição. Hoje nem isso eu faço mais, eu faço hoje só o café, o feijão com arroz mesmo, da disfagia ambulatorial, né? Então, paciente no consultório, é isso que eu faço. Mas a gente tem que pensar nisso, qual é o momento? Porque quando a gente pensa no hospital, e é isso que eu queria pensar com vocês hoje, né? Quando a gente pensa, o paciente teve um TCE e foi para o hospital, e a fono é chamada, por onde começar? Boa parte vai falar assim, na disfagia, na deglutição, na tráqueo, não é isso que eu quero falar para vocês, tá bom? Eu quero falar que a gente não vai atuar só nisso. Então, a gente tem essa primeira conversa. Normalmente, em grandes centros, a equipe inteira é chamada, ainda que o profissional não vá atender esse paciente. Então, por exemplo, no HC, quando a gente recebia um paciente grave com TCE, ainda que nós não atendêssemos, nós éramos chamados para discutir esse caso inicial. E já era passado, olha, esse paciente chegou, tá, tomografia apontou isso, intubou, traqueostomizou, enfim. Qual é a conduta? Sondou, vamos esperar. Então, a gente tem uma primeira discussão aí para pensar qual é o momento da intervenção, né? E o fonoaudiólogo já vai entrar também aí nessa avaliação inicial, e eu estou falando numa avaliação ainda, não uma avaliação objetiva, mas numa avaliação de em que momento que vale a pena eu começar a pensar em alguma estimulação, pensar em alguma coisa para esse paciente, tá? Então, a gente entra no momento inicial, não necessariamente de maneira ativa, mas a gente já está lá de stand-by pensando o que esse paciente eventualmente vai receber de cuidado e quais vão ser as nossas estratégias posteriormente. Nesse momento, o paciente está aí, entubado, em coma, a gente não vai mexer, tá? A gente não atua no paciente, não pensando na linguagem, pensando na cognição, a gente não atua ainda nesse momento. A gente vai atuar no paciente em coma, sim, ele pode estar em coma induzido, mas a partir do momento que ele já estubou, está respirando já por conta própria e começa a responder algumas coisinhas aí, tá? E por que a gente precisa? Qual é o nosso objetivo, né? Por que a gente entra nessa fase ainda como espectador, vamos dizer assim? A gente ainda não entrou de maneira ativa, né, na atuação desse paciente. A gente está lá. Qual é o nosso objetivo? Por que o fonoaudiólogo tem que fazer parte dessa equipe, gente? Porque o nosso objetivo com esse paciente, e aí, claro, eu estou falando de uma parcela
específica de pacientes, estou falando sobretudo desse paciente do acidente automobilístico, com perfil mais jovem. Mais jovem eu estou falando dos 20 aos 50, 20 aos 60, tá bom? Ou 20 a 50, 40 anos, não estou falando do jovem só de 20 anos, mas são pacientes jovens. O nosso objetivo é o máximo que a gente... E assim, esse objetivo ele tem que ser traçado no hospital. É reinserção social. Até onde eu consigo chegar com esse paciente para reinserir ele na sociedade. Seja retomando parte da sua atividade laboral, ou parte da sua atividade pré-acidente, ou adaptando uma nova realidade para esse paciente. Então, esse paciente ele vai voltar a trabalhar. Quando a gente pensa em pacientes jovens, gente, 20, 30 anos, você olha para esse cara, para essa moça, a gente tem que olhar para isso e falar assim, o que eu vou fazer agora para começar a preparar esse paciente para ele evoluir e retomar ou adaptar a vida, fazer alguma coisa adaptada, uma profissão adaptada. O que a gente vai fazer com esse paciente, tá? Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso alvo. É claro que no meio do caminho a gente vai ter vários impedimentos. Óbvio que no meio do caminho você pode ter um paciente muito grave, prognósticos diferentes, tá bom? Mas eu estou pensando qual é o nosso objetivo. E ao longo do caminho, ao longo das avaliações, intervenções, reavaliações, a gente vai redefinindo os nossos objetivos. É claro que vai ter paciente que não vai voltar a uma atividade laboral. É claro que tem paciente que vai ficar afastado para sempre, mas ainda assim, um paciente que ele é afastado do trabalho para sempre e que tem 20, 30 anos, qual é o meu papel enquanto fonoaudiólogo para trazer este paciente para fazer alguma coisa que te dá prazer, alguma coisa de útil, alguma coisa que ele se sinta útil na sociedade, tá? Então, esse é o nosso objetivo. E esse objetivo é traçado no hospital, quando esse paciente chega, né? Então, a gente vai começar, assim que esse paciente estiver estabilizado clinicamente, então já sem risco iminente, né? Paciente que saiu daquele período crítico, tá estável, tá lá a saturação mantendo, não é um paciente que vai... claro, tudo pode acontecer, o cara pode parar, pode acontecer, mas o mais estável possível, tá bom? De preferência já sem tubo, estubado, então em respiração em ar ambiente, e a gente vai chegar nesse paciente e a gente vai fazer uma primeira avaliação global, que na verdade é uma avaliação subjetiva, na verdade assim, é uma escala subjetiva, que é a escala Rancholas, subjetiva mais ou menos, né? Mas é uma escala observacional. Alguns níveis a gente tem que eventualmente fazer uma ou outra tarefa aí para poder checar se o paciente faz ou não, mas de uma maneira geral ela é uma escala observacional, que é a escala Rancho-Los Amigos. É uma escala bastante antiga já, mas que teve outras reformulações. A gente tem uma versão atualizada, ela é gratuita, tá? A gente tem uma versão, aliás, todas as versões são, mas a gente tem uma versão revisada dela, recente, que não é, né, não é antiga, gratuita, traduzida. Aqui é só um print, tá bom? Mas a gente vai falar dela ao longo do curso, eu vou detalhar mais ela tem traduzida para o português, mas é que é só para vocês entenderem aquela coisa, o nosso raciocínio de por onde começar, né? Então, essa é a escala que a gente vai utilizar para pensar o que a gente faz. São, na verdade, duas coisas. Ela norteia um pouco o que fazer com esse paciente e como esse paciente responde. Na verdade, é o contrário, né? Então, você pega essa escala e observa o que esse paciente faz naquele determinado momento. Escala Rancho-Los Amigos. É isso aqui, ó, que está aqui em cima, ó. É que aqui está em inglês, tá bom? Mas é Rancho-Los Amigos. Esse é o nome da escala, tá? Vocês encontram com esse nome mesmo. E aí, assim, ela é uma escala de níveis cognitivos, tá bom? Ninguém está pensando, gente, nesse momento, aplicar alguma coisa com esse paciente.
Lembrem-se que a gente está falando daquela hora que o paciente entrou no hospital, está na UTI, está em coma, semicoma. A gente está pensando neste momento, tá? Eu estou pensando lá atrás. Depois a gente vai evoluir. Então, a gente vai olhar para esse paciente e vai falar o que esse paciente não faz. Ou o que ele faz. Quando a gente pensa nessa escala, então, ela tem níveis cognitivos. Ela tem do nível 1 até o nível 10. Sendo que quanto menor for o nível, pior está esse paciente. Então, nível 1, 2 e 3, ó, por isso que ela está com cores diferentes aqui, olha. Então, nível 1, 2 e 3 é um paciente que está em assistência total. Ele não faz nada sozinha. Ele tem resposta, olha, nível 1 é um paciente não responsivo. Efetivamente, paciente não responsivo. Sabe aquela discussão que sempre tem? Paciente não responsivo, existe ou não existe? Esse é o paciente, ele está em coma profunda, ele não responde. Ele está lá sedado, ele não responde. E neste paciente, você pode ir lá mexer, ele não vai fazer nada. A gente não vai mexer com esse paciente. Agora, a partir do momento que, via de regra, quem vai fazer isso no hospital? A enfermagem. A enfermagem tem um contato mais próximo com esse paciente. Um pouquinho depois, o fisioterapeuta, porque o fisioterapeuta vai fazer exercícios passivos com esse paciente. Esse é um paciente que vai ficar acamado, vai perder massa muscular numa velocidade da luz. Então, ele perde muitos quilos em pouco tempo. Então, ele vai ter um contato muito próximo com a enfermagem, que vai fazer toda higiene, troca de fralda, sonda, tudo aquilo que ele precisa, e a fisioterapia, que vai começar a fazer exercício passivo. E aí, à medida que esse paciente começa a ter resposta dolorosa, então, resposta de dor, muitas vezes ainda de maneira inconsistente, então a gente está falando aqui, ó, no nível 2, esse paciente está apto para começar a receber uma estimulação. Eu vou chamar aqui de estimulação cognitiva, tá? Eu vou já dar esse nome. Embora não seja uma estimulação cognitiva verbal, mas a gente vai estar gerando estímulos que auxiliem este paciente a trazer respostas. Então, daqui a pouco eu volto aqui, ó. Eu volto já, tá bom? Então, esse paciente, olha, quando a gente pensa, ele vai ser, o atendimento desse paciente, ele acontece em 5 instâncias principais aqui. Então, na emergência, né? O paciente chegou, aquela imagem que eu mostrei para vocês, né? Chegou o atendimento do médico, enfermagem, na UTI, um paciente em estado comatoso, ele já tem indicação de estimulação sensorial. Essa estimulação sensorial eu estou chamando já para vocês de estimulação cognitiva, porque são estímulos externos que vão gerar alguma reação. Para o paciente ter reação, ele precisa fazer alguma coisa lá no cérebro, esse cérebro precisa mexer de alguma coisa para gerar respostas. E a gente vai ter um objetivo aí, que eu vou falar já para vocês, tá? Então, a gente vai atuar com esse paciente na UTI. Depois, esse paciente ele vai para a enfermaria, ambulatório, né? Atendimento na enfermaria do hospital, né? Atendimento multidisciplinar, aquisição sensório-motora, restabelecimento de cuidados básicos, habilidades cognitivas básicas. Depois, esse paciente vai para o ambulatório, clínica, consultório, né? Onde ele vai fazer a reabilitação formal, a reabilitação após a alta. Ele teve alta do hospital, ele vai para casa e aí ele vai fazer o atendimento domiciliar ou o atendimento no consultório, enfim, mas é o atendimento clínico, ambulatorial. E, por fim, a gente tem os programas de integração à comunidade, que foi o que eu falei para vocês. Quando a gente olha para esse paciente, qual é o nosso objetivo com ele? A longo prazo, médio, longo prazo. Reinserção social, integrar a comunidade, tá? É isso que a gente tem que ter em mente. E aí, então, de novo, a gente volta lá para a escala e aí a gente vai ver em que nível cognitivo esse paciente está.
Esse paciente está aqui, gente, como eu disse, ele não responde a nada. Não sou eu, o fonoaudiólogo, que irá lá todos os dias fazer esse estímulo. Quem é que vai fazer isso? O físio e a enfermagem. Na troca, nos cuidados, esses profissionais já vão começar a fazer alguma estimulação neste paciente. E a partir do momento que esse paciente começa a ter alguma resposta para dor, nível 2, para um desconforto, nível 3, especialmente de maneira um pouco mais consistente, a gente começa a nossa atuação. É só o fonoaudiólogo que pode fazer isso? Não. Uma psicóloga pode fazer, uma neuropsicóloga também pode. Um terapeuta ocupacional também pode. Porque aqui nós estamos falando ainda de uma estimulação muito primitiva, vamos dizer assim. Eu ainda não estou trabalhando com a linguagem, com a cognição de maneira mais complexa. Eu estou trabalhando com aqueles estímulos mais primitivos. Então, o meu objetivo, neste momento, é que este paciente que tem uma resposta de dor e de desconforto inconsistente, o meu objetivo é que esse paciente, pouco a pouco, comece a ter uma consistência dessa resposta. Então, o que eu posso fazer nesses níveis com esse paciente? Eu entro com essa estimulação basicamente sensorial, tá bom? Eu não estou falando de deglutição aqui ainda. E aí vocês estão vendo massageador, estimulação térmica. Eu não estou falando, eu vou falar para vocês de estimulação tátil térmica gustativa, mas eu não estou falando da estimulação tátil térmica gustativa com foco na deglutição, tá? Não estou falando da ETTG com foco. Eu estou falando da estimulação sensorial global, cujo objetivo é fazer com que esse paciente comece a sentir sabores diferentes, texturas diferentes, temperaturas diferentes, para que, de alguma maneira, quanto mais estímulo eu dê, ele começa de uma resposta inconsistente para uma resposta consistente. E como é que eu sei isso? Como é que eu mensuro isso? Normalmente, eu vou dizer para vocês o que acontece. Quando a gente pega esse paciente numa fase muito, muito, muito primitiva, né? Vou chamar de primitiva, mas uma fase muito grave, em que ele está nesses níveis muito rebaixado, é um paciente que ainda ele tá de olho fechado ainda, gente. A gente está pensando no paciente que está lá deitado de olho fechado. Muitas vezes, o que vai acontecer? Você dá um estímulo, por exemplo, de música, você bota lá uma música para ele ouvir, esse paciente ele começa a ter reação neurovegetativa. Então, sudorese, mão encharcada, né? Tremor, ele fica agitado, ele fica desconfortável, ele geme, ele começa a ter reações involuntárias. E essas reações, como eu disse, elas são inconsistentes. O que isso significa? Significa que ora ele vai responder, ora não. E ora ele vai demorar um tempão para responder. Você dá lá um estímulo, sei lá, você bota... eu coloquei o exemplo do limão, mas não é só o limão, tá bom? Mas você bota lá um estímulo azedo na boca lá, e às vezes ele não vai fazer nada. E aí daqui, sei lá, 10 minutos, você fica lá conversando, aí ele começa a mexer a língua. Mexer a língua. Ora faz, ora não faz. Você pega lá uma manteiga de cacau, isso aqui é uma manteiga de cacau. Você pega uma manteiga de cacau e passa na boca do paciente, ele vai ficar lá. Ele não vai fazer nada. Não vai fazer nada. Ora, de repente, ele começa a colocar a língua de maneira inconsistente nessa boca, percebendo que tem esse estímulo. E aí a gente pode trazer tudo isso todos os dias, várias vezes ao dia. Então, estímulo gustativo, seja doce, seja azedo, não faz diferença aqui. A ideia é o estímulo. Estímulos sensoriais, então massageador, ou qualquer outra coisa, aquelas bolinha lisa, tentar pegar, não é só na face, a gente usa muita face, tá bom? A gente faz muito isso na face, mas na mão também. Então, pega a mão do paciente, coloca uma bolinha
mais grossa, coloca uma bolinha lisa, uma bolinha mais mole, uma bolinha mais dura, tá? Quente, frio, bota uma coisa bem gelada na mão dele, um negócio bem quente, a mesma coisa na face, coloca um estímulo mais quente, um estímulo mais gelado, até estímulos dolorosos, eu posso tentar ver se esse paciente responde, sabe? Uma pressão um pouco mais profunda, não é para machucar o paciente, não é essa a ideia, né? Mas pegar um objeto e apertar um pouquinho mais para ver se ele faz alguma cara. O meu objetivo aqui, gente, é trazer resposta. Qualquer resposta. O meu objetivo é trazer estímulos sensoriais, térmicos, sinestésicos, gustativos, para trazer respostas, tá? E aí, então, sim, Glaucimar, neste momento, essas estimulações não são exclusivas do fonoaudiólogo. Não é. Um profissional que trabalha com a área de neuro, de neuroreabilitação, na área neurológica, reabilitação neurológica, está apto para fazer isso. Ela não é... Aqui, como eu disse, eu não estou falando da ETTG, né? Da estimulação tátil térmica gustativa com foco na deglutição. Isso sim, com certeza é do fonoaudiólogo. Aqui eu estou falando que nós precisamos dar estímulos para que esse paciente comece a responder cada vez de maneira mais sistemática. Então, TO na integração sensorial, luvas preenchidas exatamente, ó, luvas preenchidas com diferentes texturas, essa é a ideia. E a ideia, gente, nem todo serviço tem um fonoaudiólogo que vai fazer isso, né? Mas o fisioterapeuta, por exemplo, ele vai estar lá. O fisioterapeuta que começa um treino passivo com esse paciente, ele pode dar esse estímulo na mão, no braço, na perna. Então, o estímulo lá, né, de flexão, extensão de pés, bota lá, ele pode colocar esses estímulos térmicos. A ideia é o profissional que está assistindo esse paciente entre com esse tipo de estimulação. Gente, isso é muito importante, a gente acha que é uma besteira, porque, o paciente, fiquei lá 1 hora, o paciente não respondeu. Bom, primeiro a gente vai ficar 1 hora, né? Mas fiquei lá, fiz, ele não respondeu. Tudo bem, a gente vai de novo. E aí, claro, se a gente tem um serviço hospitalar que tem um fonoaudiólogo de UTI, um fono hospitalar, um fono que está lá todo dia, isso é muito mais fácil. Se a gente está falando de um serviço que o fono está lá sob demanda, chamou para disfagia, o fono não vai estar aqui, infelizmente. Não vai estar. Mas vai estar o enfermeiro pode fazer isso daqui. Mas é que o enfermeiro tem tanta demanda, né, gente? Vamos pensar o tanto de coisa que o enfermeiro tem para fazer, o tanto de paciente que ele tem para atender. Ele dá conta de fazer isso? Nem sempre. O físio pode fazer um pouco isso? Pode, mas ele vai... vai ser o foco do fisioterapeuta? Na parte motora, grosseira. E esse paciente está recebendo estímulo, sem dúvida nenhuma. Agora, um neuropsicólogo que vai lá na frente trabalhar com cognição, pode fazer isso? Pode. Qual que é o nosso objetivo aqui, gente? É isso. Tem que estar claro o objetivo neste momento. Meu objetivo é fazer com que esse paciente que não tenha resposta, comece a ter respostas que, inicialmente, elas são inconsistentes. Quanto mais você der, mais esse paciente responde, mais esse paciente responde, mais esse paciente responde. E quanto mais ele responder a esses estímulos, ele vai subindo de nível. Ele vai melhorando o seu nível cognitivo. Então, agora você entrou com o estímulo, ele responde, ele mostra a língua. Você bota lá a manteiga de cacau, imediatamente ele passa a língua na boca. Você dá um estímulo mais quente, um pouco mais quente, ele reclama, ele faz algum movimento sistemático. Que a gente entenda, ele faz uma cara feia. Você põe um cheiro ruim lá, ele vira o nariz, ele torce o nariz. Então, ainda são respostas não verbais, tá? Não verbais. Muitas vezes neurovegetativas, então, como eu disse, assim, o suor acontece com bastante choro, pode acontecer, né? Nesta fase, indo já para uma segunda fase aqui da escala, que seria aqui, ó, do nível 4 ao 6, o nível 4 ao 6, esse paciente ele já começa a acordar. Aqui ele acordou, ele saiu. Nível 4, esse paciente ele saiu efetivamente do coma, tá? Mas nessa transição aqui dos níveis 3, aí, 2,
Já é importante, por exemplo, quando a gente pensa em nível 1, 2 e 3, o paciente ainda ele está muito mais sonolento, ele está muito mais de olhos fechados do que de olhos abertos. Por isso que a gente está pensando nessa estimulação sensorial, auditiva. Música, a gente fala muito para a família, olha, quando o paciente vai já, sei lá, para um quarto, tem a possibilidade, traga músicas que ele gosta, músicas que ele gostava de ouvir. Não raramente a gente coloca um estímulo lá, coloca uma música e o paciente começa a chorar. A lágrima escorre. Ele reconhece aquilo. Áudio, gente. Áudio de família. A gente não tem a dimensão completa do que está acontecendo com esse paciente. A gente não sabe. Todo mundo pode falar, ele está inconsciente, ele não está entendendo nada. A gente não sabe. A gente não sabe. Eu já vi muitas vezes, e quem aqui trabalha em hospital e se já atendeu esse paciente pode compartilhar aí se teve alguma experiência similar, mas eu vi muito, assim, antes do HC, eu fiz um estágio, quando eu era aluna, né, de fonoaudiologia, eu fiz um estágio hospitalar lá no Hospital São Paulo, né, e eu ficava lá na UTI, fazendo estimulação de paciente com TCE. O meu estágio era nisso, era paciente com TCE fazer estimulação cognitiva. Não raro, a família gravava áudio para o paciente, e aí você botava o áudio, oi, seu fulano, olha, é sua prima, a gente está aqui torcendo por você, não sei o que lá. O paciente ou chora, ou começa a ficar extremamente agitado, de olho fechado, gente, de olho fechado. Marta está aqui, olha, a Marta trabalha com isso, não é, Marta? Acontece muito, o cara começa a agitar, ele escuta a voz da pessoa, suor, aumenta a pulsação, né? Frequência cardíaca aumenta, não é? Acontece muito isso. Então, a gente não sabe, gente, se o paciente... A gente não sabe. A gente tem que entrar com estímulo. A gente tem que entrar com estímulo. Mas ele não está entendendo nada. Você não sabe se ele está entendendo nada. Então, a gente tem que entrar com o máximo de estímulos que a gente puder, tá bom? Nesses níveis, nesses primeiros 3 níveis, a gente vai pensar muito mais nessa coisa assim, mexer. Então, mexe, aperta. Por isso que eu coloquei aquelas coisas mais sensoriais aqui, né? Um massageador, que dá estímulo elétrico, estímulo quente e frio, né? Então, coisas, esse tipo de coisa. Aqui, olha só, o paciente acordou. Quando a gente está falando no nível 4, a gente vai ver isso de maneira bem mais detalhada, tá bom, gente? Mas nível 4, a gente está falando, esse paciente saiu do coma, saiu, acordou. Quando esse paciente sai do coma, ele sai completamente confuso, agitado, inapropriado, que é isso daqui. Ele não sabe o que está acontecendo, onde é que eu estou, o que foi que aconteceu, o que eu estou fazendo aqui. Ele está completamente inapropriado, com tempo de atenção extremamente curto. Não é hora ainda de entrar com reabilitação formal. Mas aqui, gente, eu diria para vocês já que um treino já mais direcionado, seja do fonoaudiólogo, seja de um neuropsicólogo, eu acho que aqui a gente começa a estreitar um pouco mais as atuações dos profissionais. Obviamente que o físio está aí o tempo todo, a enfermagem está aí o tempo todo, a TO, mas quando a gente começa a pensar na cognição, a partir do nível 4, é a hora que a gente começa efetivamente pensar nessa cognição de maneira mais organizada, vamos dizer assim. Aqui o ideal era a gente já ter um profissional, ou um fono, ou um neuropsicólogo, porque a gente vai começar já, ainda que de uma maneira mais branda, com tempo mais curtinho, pensar em estratégias já de orientação temporoespacial, de atenção, de função executiva, de responder de linguagem, de responder comandos, sim e não, de compreensão oral. Então, por isso que aqui, né, vocês estão vendo que aqui, depois a gente vai, a escalinha, ela tá um pouco, ela tem cores, é por essa razão, porque essas cores ajudam também, né, esses níveis ajudam a gente a pensar quais estratégias
de intervenção que a gente vai fazer para cada um desses níveis. Então, o nível vermelho é o pior, o mais grave, né? A gente vai fazer uma intervenção mais sensorial. Aqui no nível, nos níveis 4 a 6, né, que está mais azulzinho, a gente já começa a preparar este paciente para uma intervenção um pouco mais formal, ainda em hospital. Então, aqui, ó, a gente começa, tá vendo que aqui já fechou um pouco o circo, né, ó? O cerco, melhor, né? Já não é todo profissional que vai atuar, porque a gente já pode começar a trabalhar, então, colocar e pedir para, se esse paciente, de repente, já foi transferido, já está no quarto, de repente, então, colocar relógio, colocar calendário, colocar pranchinha de sim e não, começar a pensar já numa avaliação de linguagem para este paciente. E aí é de linguagem, gente, a avaliação. Porque, primeiro, o que a gente precisa saber? Se esse paciente está compreendendo alguma coisa. Não dá para a gente pensar ainda numa super avaliação cognitiva, né? A gente está pensando aqui de uma avaliação de linguagem. Esse paciente está entendendo o que eu estou falando? Então, eu vou começar a fazer tarefas de compreensão oral, informal ainda, informal para esse paciente. Então, você está lá no quarto, pega objetos concretos para esse paciente, né? Eu sempre pego as coisas que tem aqui na minha mesa, aqui, né? Então, pega o objeto concreto para esse paciente. Seu fulano não, né? Ou fulaninho, qual que é? Olha para mim, você consegue ou apontar, a gente vai ver se esse paciente já começa a se mexer um pouco, nem sempre isso acontece, mas onde está o copo? Olha para mim, você consegue olhar para o copo? Vamos começar a ver movimento ocular. Piscar os olhos. Pisque uma vez para sim, 2 vezes para não, mas para ele fazer isso, ele precisa ter um mínimo de compreensão. Então, a gente precisa começar já a entender o que esse paciente entende ou não. Quem que ele reconhece da família? Então, trazer fotos. Eu sempre gosto de orientar o familiar a fazer isso, né? Especialmente no serviço privado, isso é mais fácil, né? Bota um calendário na parede, bota um relógio na parede, traga fotos da família, fotos de pessoas que ele gosta, música, CD, pendrive, sei lá. Vamos encher este ambiente de coisas que ele gosta. Tem estudos que falam muito favoravelmente em relação a isso, que isso favorece muito o paciente, assim, fazer plasticidade, resgatar coisas e melhora um pouco, não prognóstico de uma maneira geral, mas a gente tem respostas mais rápidas, mais precisas, especialmente nessa fase aí ainda de internação, tá? A Glaucimar está falando, durante uma sedação para um procedimento cirúrgico, eu me recordo de conversas dos profissionais no bloco. Imagino que seja assim também durante um coma. A gente não sabe, né? Efetivamente, a gente não sabe. Então, quando você fala, deixa ele lá, não faz nada, não estimula nada, a gente está fazendo um serviço para esse paciente, né? Quanto mais estímulo esse paciente tiver, melhor. Neste momento, é óbvio que à medida que ele vai evoluindo também, né? A gente começa a filtrar os estímulos. Então, eu estou pensando com vocês ainda, gente, nesses níveis que esse paciente ele está assim, confuso, desorganizado. Então, assim, eu vou trazer estes estímulos e eu vou trabalhar com eles de uma maneira relativamente organizada. Então, eu vou lá, por exemplo, todo dia, eu vou chegar no calendário e vou falar, hoje é dia 24 de março de 2023, eu vou fazer um X, eu vou circular, eu vou mostrar para ele, eu vou pegar o calendário, eu vou levar perto dele, vou tentar sempre que possível retomar. Olha, João, João, lembra de mim? Eu sou a Ariela, sou fonoaudióloga. Nós estamos, no hospital X. Você se lembra? Você sofreu um acidente. Nós estamos cuidando de você todo dia. Todo dia, todo dia. Olha, eu venho aqui, olha, 3 vezes por dia. Vamos marcar as vezes que eu venho? Tem uma coisa que é muito importante, gente, na reabilitação do paciente, não só do TCE, né? Mas do paciente grave. A gente normalmente fica muito frustrado
Porque a gente fica, e o paciente demora para responder, né? E isso gera uma frustração no profissional. A gente tem que lembrar que input, entrada, é o pontapé para o paciente começar a responder, né? Não importa se ele não está respondendo, importa que ele está recebendo esses estímulos. Então, por mais que você mostra o calendário, mostra o relógio, ele não responda, ele está recebendo isso, ele está recebendo isso de manhã, de tarde, de noite. Olha, à tarde eu volto aqui, e aí eu volto lá à tarde. Oi, João, lembra de mim? Eu sou a Ariela. Eu vim aqui, olha, eu vim de manhã, olha aqui no calendário, olha, eu vim aqui de manhã. Agora é à tarde, olha, 2 horas da tarde. Repito o mesmo exercício. Repito. Então, olha essas fotos, o mesmo exercício, ou sim e não, ou piscar os olhos, depende de como está esse paciente. Posso começar a ver já se ele tem uma compreensão razoável? Será que eu posso tentar inserir alguma coisa de comunicação alternativa? Vai variar, tá bom, gente? O que a gente sabe é que, de uma maneira geral, esse paciente nesses níveis, o nível de atenção flutua muito, esse é um paciente inapropriado, então, se ele começa a falar, não raramente ele começa a falar coisa que não tem nada a ver, ele pode ser grosseiro, ele pode ser agressivo, pode, enfim, falar coisas inapropriadas, manda você embora, fica nervoso, tudo isso pode acontecer, a gente está falando de uma labilidade emocional, chora, uma hora ri, tudo isso pode acontecer. Então, eu ainda estou num momento assim de organizar um pouco esse paciente, quem ele é, onde ele está, que dia, mês e ano. Vamos começar a consolidar a resposta de sim e não. Vou ficar aqui 15 minutos, depois eu vou ficar 20 minutos, para depois começar a entrar com uma terapia um pouco mais formal, tá? É possível entrar com uma terapia mais formal ainda no hospital? É possível. Mas aí esse paciente tem que estar num nível já um pouquinho mais para frente, tá? E aí, neste momento também, né, gente? Nestes níveis, na hora que o paciente lá, sei lá, saiu lá do comão, e começou a acordar, é a fase também do atendimento mais massivo aí, mais maciço da disfagia, né? Da deglutição. E aí, gente, trabalhar deglutição é um prato cheio para você fazer estimulação multissensorial, né? Não só os estímulos, aí sim, talvez uma ETPG, o estímulo tátil térmico gustativo, todas as manobras que vão ser utilizadas aí, né, para fazer o treino da disfagia, da deglutição, o treino com alimento ou não, sei lá, se esse paciente está de sonda, está de gastro, enfim, né? Mas é a hora que o profissional, o que acontece, né? Qual é a nossa realidade? Eu não sei qual é a realidade da maioria de vocês. A Marta pode falar, né? Também, a Marta trabalha, não sei se a Marta está aí ainda, mas não sei qual é a realidade de vocês. Mas aqui em São Paulo, a realidade ainda é que o fonoaudiólogo, ele é chamado para entrar na disfagia. Ele não é chamado para linguagem, para cognição, não é. E aí, gente, o profissional da disfagia, Marta, aí, você pode compartilhar sua experiência, né, Marta? A gente ainda é muito recrutado para a disfagia, né? E qual é o olhar que a gente tem que abrir aí, né? Gente, quem é que trata a disfagia dele, né? É o fonoaudiólogo. O fonoaudiólogo não é o profissional formado só para atender disfagia. Ele é o profissional que atende fala, linguagem, cognição, deglutição. Então, é isso, né? Ó, no Espírito Santo, a maioria é assim, fono hospitalar sinônimo de disfagia. Qual é o alerta que a gente tem que dar para todo mundo, para nós, né, fonoaudiólogos? Enquanto você está treinando disfagia, você está treinando cognição. Cognição não é disfagia, né? A deglutição não começa na cognição. Não é? Linguagem, cognição, deglutição, não tá tudo junto? Então, enquanto você está treinando a deglutição ou avaliando a deglutição, a gente pode avaliar a compreensão oral, a gente pode avaliar tempo de resposta,
a gente pode avaliar a consistência de resposta. Quando você der um estímulo para esse paciente, a gente pode perguntar para ele o que é isso, qual é o gosto, qual é o sabor, é doce, é amargo, você gosta, você não gosta. A gente pode super, mega aproveitar o treino de deglutição para treinar linguagem e cognição. Super! Que é o que vai acontecer na maioria dos serviços, porque a maioria dos serviços vai ter o fono para atuar na disfagia. Por quê, gente? Porque é risco de vida para o paciente, porque um paciente com disfagia, por muito tempo, ele prolonga o tempo de internação hospitalar, e o hospital não quer, né? O hospital quer dar alta para esse paciente, porque ele custa dinheiro, a verdade é esta. Então, o fono é o maravilhoso que vai ter que ir lá arrancar, sacar a sonda do paciente ou fazer ele minimamente diminuir o risco de broncoaspiração para ir embora. É nessa hora, né, que você bota lá. Então, vamos lá. Seu fulano, eu sou fulana, eu vim aqui, a gente vai treinar deglutição. Abre a boca. Olha, quando você fala, abre a boca. Põe a língua para fora. Você já está avaliando compreensão. Você já sabe se esse paciente compreende. Porque se esse paciente não compreender, gente, a gente pode treinar compreensão com as coisas que estão lá. No quarto, na enfermaria. Pega para mim, olha para mim, se ele não responde, vamos trabalhar com comunicação alternativa. Pisca o olho, olha, se ele tem movimento, você consegue olhar para um lado ou para o outro, enfim. Tá? Então, vocês, fono, eu não trabalho, né, com disfagia, mas vocês, fonos, que trabalham com disfagia, vocês têm uma coisa muito preciosa na mão do paciente com TCE. Não só do TCE, né, que a gente aqui está falando de TCE, mas do afásico, do paciente com afasia e tem uma disfagia. É um momento muito rico de avaliar a deglutição e olhar esse paciente como um todo e avaliar compreensão, emissão, praxia, e estimular, já estimular a semântica desse paciente, né? Então, você dá um negócio para esse paciente comer lá, que é isso, seu fulano? É doce ou amargo? Que cor é essa? Cheira aqui, ó, cheiro é bom, cheiro é ruim. Isso é linguagem, gente. Isso é linguagem. E uma linguagem bem estruturada já é uma boa terapia. A gente acha que, isso não é terapia. Claro que é. Isso é terapia, isso é terapia. Você está fazendo um negócio direcionado com esse paciente, você já está estimulando esse paciente quando ele for embora, quando ele tiver alta, e ele tiver um profissional que estimulou ele no hospital, tenham certeza, a gente tem estudo que fala isso, e na prática clínica a gente vê isso, esse paciente ele vai sair muito melhor, muito, muito melhor. A gente sabe, né, que a intervenção precoce melhora o prognóstico desse paciente. Quanto antes a gente intervir, melhor vai ser o prognóstico deste paciente, né? E aí, né, não tem jeito. É equipe multidisciplinar. Este é um paciente que vai precisar de equipe multidisciplinar e essa equipe, preferencialmente, vai ter que se falar, vai ter que se conversar. Porque daqui para frente, quando ele sai do hospital, ele vai precisar de um fono, de um físio, de uma TO, de uma psico, muitas vezes, ou uma neuropsico, de uma nutricionista, ele vai precisar de uma equipe, porque ele tem uma longa jornada pela frente. E todos os profissionais vão ter que trabalhar junto nessa jornada aí de trazer esse paciente para a sociedade, reinserir esse paciente na sociedade. Ou mudar. Eu tenho um paciente, eu tenho uma história linda de um paciente TCE, quem já assistiu alguma aula minha, enfim, é o Betinho. Betinho, ele era, eu vou trazer ele depois na aula, né? Mas Betinho era um jogador de futebol que, assim, sofreu um acidente gravíssimo e ficou desenganado, completamente desenganado, e ele não tem condição de voltar a uma atividade laboral formal hoje, mas hoje ele é nadador paralímpico. Ele nada profissionalmente. Ele participa de campeonato paulista, brasileiro, ele está viajando pelo país, ele nada, ele voltou a nadar e o esporte, ele faz travessia no mar, o Betinho. Um TCE gravíssimo, gravíssimo, e que hoje está no nível cognitivo 8, depois de muitos anos, gente, muitos anos. Betinho hoje tem, sei lá, 15 anos de lesão e foi atendido durante 12 anos, desde essa fase. Betinho, a gente atendeu ele, eu não, né? Mas ele foi atendido no hospital por uma equipe e eu peguei ele um pouquinho depois que ele foi para casa
atendi ele 10, 12 anos, e ele voltou, um planejamento junto com o TO, a TO correu atrás de esporte adaptado, de lugar que ele pudesse fazer coisas, é um treino de equipe multidisciplinar aí, e aí sim, a partir daqui a gente tem uma nova etapa, uma nova avaliação, aí sim a gente começa a pensar numa avaliação mais formal. Aí a gente vai sacar a mão de protocolo, o que tem. Aqui, a menos que seja um caso muito leve, e aí a gente vai falar dos protocolos, né, para os pacientes mais leves, mas aqui não, aqui eu estou pensando nesse paciente que a gente precisa organizar ele para ele sair já mais ou menos preparado aí para receber uma terapia formal em ambiente ambulatorial, domiciliar, enfim. Tá bom? Deixa eu ver aqui, eu trabalhei na UTI Covid durante a fase crítica do Covid, a Elizabeth está falando, né? Tive muitos relatos de pacientes, quando ficaram graves, entubados, que ouviam conversas e barulhos, e que muitas vezes essas vozes é que davam força para voltar. Foram muitos relatos assim, eu também ouvi. Elizabeth, é isso, né? Uma comunicação, a Marta falando, né? Uma comunicação minimamente funcional reflete positivamente na segurança do próprio paciente, na sua assistência junto à equipe e à família, sendo da dignidade, né, gente? É assim, você falar para esse paciente, lembra quem você é, o que aconteceu, a gente vai ter que repetir. Esse paciente, via de regra, ele vai ter alteração de linguagem e de cognição. Ele vai ter alteração de atenção, de memória, de planejamento, de controle inibitório, de linguagem. Esse é um paciente que tem uma demanda gigantesca. Então, a gente vai ter que repetir muitas vezes. Eu sou a Ariela, eu vim aqui, hoje é dia tal, talvez ele pergunte de novo, e de novo, e de novo. Eu sou a Ariela, eu vim... Lembra? Olha, tem um momento que alguns pacientes eles têm aquele insight, ele fala, nossa, eu lembro do acidente, eu lembro o que aconteceu, nossa, o que foi que aconteceu comigo? Aí, o que esse paciente acontece? Eu era jovem, independente, fazia tudo, e agora eu estou aqui. Dependente no hospital, de fralda, sem andar, sem falar direito. É a fase do luto. Equipe multidisciplinar, equipe multidisciplinar, equipe multidisciplinar. Agora, quanto mais a gente preparar esse paciente no hospital, no ambiente hospitalar, e é isso, com uma comunicação minimamente funcional, melhor vai ser o prognóstico desse paciente. A gente já vai induzir plasticidade, né, gente? Já induz plasticidade nesse paciente. Uma das coisas que a gente defende muito, né, a intervenção precoce, é isso, porque se você espera muito tempo, esse paciente pode fazer uma plasticidade má adaptativa, né? Uma plasticidade ruim, né? Então, ele acomoda lá numa estereotipia, ou sei lá, numa manifestação ruim, e depois é muito difícil de tirar. Então, quanto antes a gente intervir, a gente está já ajudando esse cérebro, claro, inchado, com várias coisinhas, às vezes a gente já está ajudando esse cérebro a se organizar. Então, isso é fundamental. Esse é um paciente que vai precisar de equipe multi, assim, do começo até o fim. E aqui, né, gente, o hospital, assim, eu acho que a gente fala, nossa, que pouca coisa, né, que eu posso fazer no hospital. Gente, é a coisa mais preciosa que a gente pode fazer, porque um paciente bem atendido no hospital, na hora que ele vai para o ambulatório, na hora que ele vai para o consultório, na hora que ele vai, enfim, a gente tem muito mais possibilidades de trabalhar com esse paciente. E aí começa uma nova batalha. Começar com o paciente, eu já tive muitas experiências assim, muitas, infelizmente, assim, muitas experiências do paciente ficar 3, 4, 5, 6 meses no hospital. Recentemente eu atendi um paciente assim, ele ficou 6 meses internado, ele teve um TCE gravíssimo, 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 bilateral, frontal, ele ficou 6 meses internado num hospital de renome em São Paulo, e aí quando ele teve alta, ele, assim, uma praxia horrorosa, uma linguagem horrorosa. E aí eu falei assim, mas alguém interviu? Não, só interviram na parte da disfagia. Claro, eu entendo, o paciente era muito grave, ele era muito grave. Gastrostomizado, traqueostomizado, disfágico, 1000 cruzes, mas
o trabalho com ele está sendo, assim, muito mais difícil, porque a gente já perdeu aí 6, 7 meses. Esses 6, 7 meses que ele ficou internado, ele não falou, nunca. Ele não falou. Ele não vozeou. Ninguém treinou uma praxis. Eu entendo, eu não estou julgando a equipe, entendam isso, gente. Eu não estou, pelo amor de Deus. Tem prioridades, a gente sabe que tem prioridades. É óbvio que tem prioridades. A disfagia, ela é ela tá. Ela é mais, não é mais importante, né? Mas ela tem risco para o paciente. A gente precisa tratar, ela tem risco, o paciente morre, né? Se não tratar a disfagia. De maneira nenhuma a gente está pulando essa hierarquia. Mas a gente precisa, gente. Quem é da disfagia, sobretudo, precisa olhar esse paciente como um todo e aproveitar esse momento tão rico e tão intensivo da terapia de disfagia para treinar a linguagem. E aí tem maneiras assertivas de fazer isso, não é fazer qualquer coisa, né? Quando você ajusta o olhar, assim, pequenas coisas fazem toda a diferença para a reabilitação desse paciente para o resto da vida. Então, hoje, esse paciente, a gente está, assim, penando, assim, para tentar vozear um A, porque ele tem uma praxia muito grave e talvez a gente não consiga mais, porque, enfim, passou o tempo, é grave mesmo, a lesão é grave mesmo, o prognóstico já não era um prognóstico, né, muito favorável, mas acabou ficando um pouco mais difícil. Então, eu reforço isso para vocês aí, tá bom? Mariela, Pode falar. no curso, agora do começo de abril, você entra na parte de reabilitação do paciente que ainda está em internação hospitalar e depois toda a parte de reabilitação já em ambulatório ou domiciliar. Sim, sim. A ideia é esmiuçar, assim, o que a gente vai falar? A gente vai falar de duas coisas em paralelo o tempo todo. O paciente com TCE, o paciente com lesão de hemisfério direito. Por quê? Porque eles são muito parecidos. Eles são muito parecidos, eu vou explicar. Eles são muito parecidos. É bizarro, assim, né? Você fala, nossa, mas um AVC de hemisfério direito, ele não é um afásico. Ele se comporta de uma maneira muito semelhante ao paciente com traumatismo crânioencefálico. Muito semelhante. Então, a gente vai fazer esse paralelo o tempo todo. Mas, sim, a gente vai entrar na reabilitação hospitalar, formal. Então, aqui eu estou falando da estimulação. A gente vai começar a falar o que fazer. Então, quem é da galera de só hospital, né, só faz fono hospitalar, a ideia é a gente falar o que faz no hospital de terapia fonoaudiológica com esse paciente. E protocolo também. Ariela, ele melhorou. Nossa, meu paciente melhorou já. Tá melhor do que isso aí que você está me falando. Dá para entrar já com um teste? Dá. Dá para fazer um teste cognitivo nesse paciente? Dá. Dá para fazer uma avaliaçãozinha mini, formal? Dá. Então, a gente vai falar disso também. Como é que avalia esse paciente que... Eu estou falando do pior cenário aqui, mas como é que avalia já um paciente que tem condições? No hospital. Essa é a ideia. Hospital. Como é que avalia e como é que intervém? Teve alta. Qual é a bateria que a gente usa quando ele tem... A principal bateria que a gente usa quando ele... Ou os principais protocolos, né? Que a gente usa quando ele tem alta. E qual é o foco da intervenção? É muito legal, eu adoro trabalhar com TCE, adoro, Raquel, porque esse é um paciente assim que você sai do consultório, você faz terapia assim na feira, na farmácia, no banco, você leva o cara assim, não que o afásico também, né? Mas esse é um paciente que é uma terapia, é uma pegada diferente, assim, é um paciente é uma terapia muito funcional, muito ecológica, assim, é muito legal, sabe? Você se diverte muito, tem muitas pérolas também, que eles são engraçados, né? Tem vários episódios engraçados, mas é uma terapia muito legal e que eles, assim, lógico que tem um paciente muito grave, que não melhora, mas de uma maneira geral, o cara que vai para o consultório é um paciente que tem um prognóstico aí um pouco melhor, né? Pessoal, aproveitem, ó, a gente está falando um pouquinho do que a Ariela vai trazer de conteúdo para o curso agora de abril, que ele vai acontecer nos dias 3, 5 e 15 de abril, são 3 encontros online, ao vivo, ficam gravados com 60 dias para rever, e aí o foco é avaliação e reabilitação do TCE e lesões do hemisfério direito. Então, aproveitem, está lá no site,
Até hoje, final do dia, ó, tem 2 horinhas. Quem quiser fazer a inscrição e aproveitar o valor do lote 1, corre lá, ó, o link está aqui no chat, porque amanhã já mudou o lote. Então, aproveitem. Esse curso começa, então, daqui menos de 2 semanas. E aí, quem atende ou quer atender, ou quem está na área de linguagem, quer entrar para essa área, venha, aproveite, porque como a Ariela colocou aqui, parece um afásico, mas não é um afásico. Então, tem detalhes e pontos específicos da terapia, da avaliação, de como conduzir o caso, que muda dependendo da manifestação clínica, dependendo da lesão, e isso vai fazer toda a diferença para a reabilitação do paciente. Então, não é atender linguagem geral, é um curso que vai direcionar aquele atendimento. Então, aproveitem a oportunidade. Então, a inscrição está aberta, está lá, mas reforçando, não deixem de passar para vocês não perderem a promoção que vai até hoje, meia-noite, 11h59, tá bom? Ariela, tinha uma pergunta aqui, lá atrás, da Roberta. Ela colocou assim, ó, não sei se você chegou a ver, porque aí eu fiz uma outra pergunta. A Roberta colocou: então, primeiro ter contato com a equipe multidisciplinar, começar os estímulos sensoriais e depois outros recursos terapêuticos. É este o raciocínio? É esse o raciocínio, Equipe multidisciplinar entra de cara, né? Então, médico e enfermagem é quem vai pegar esse paciente e vai começar a direcionar. Um hospital que tem fono, e aí eu vou falar uma coisa para vocês, né? Briguem pelo espaço, assim, sabe? Porque às vezes não chama, né? Assim, vai chamar o fono lá na frente. Se vocês trabalham no hospital, vocês, né, estão dentro de um serviço fixo, vai lá, viu que tem um paciente TCE? Vai lá. Olha, eu vi que tem um paciente com TCE aqui. Posso ver? O que tem? Mas vocês fizeram, começa a cutucar assim, já está fazendo isso? Que não sei, sabe assim, para participar das decisões desse paciente em fase. Isso é um espaço que a gente precisa conquistar. Nós precisamos conquistar. No HC é um hospital-escola, né? Então, assim, é diferente. E tinha a Letícia Mansur, né? Que sabia mais do que os médicos. Então, assim, ela abriu uma porta para a gente gigantesca, né? O paciente chegava, a gente era chamado para participar das decisões, sabe? Mas briguem por isso. E aí, quem está no hospital? E aí, sim, é estímulo multidisciplinar. O físio pode fazer, o TO. Se a fono estiver lá, maravilha, ocupem esse espaço também. Mas se não, pode ser que o nosso colega faça e vai fazer bem feito. Tudo bem, o que é importante, gente? É importante que esse paciente seja estimulado de cara. Ele precisa ser estimulado de dor, de temperatura, sabor, ele precisa receber esses estímulos. Mas o raciocínio é esse. Começa com estímulos sensoriais e aí a gente vai para os outros recursos terapêuticos de maneira um pouco mais precisa. É isso. Tá? Olha, a Roberta que fez essa pergunta é graduanda. Que delícia, Roberta. Bem-vinda a esta área que é tão linda. Que legal. Muito legal. Olha, essa área é linda. De pergunta, eu acho que não tem mais. Ficou alguma para. A Fernanda. Ai, a Fernanda trouxe uma difícil para responder assim de imediato. Vou ler para você. Ariela, ela colocou assim, ó. Tem um paciente TCE do lado direito, acho que é isso, que não abre a boca, ele só pisca os olhos. Acidente há 2 anos. Aí vem a pergunta dela. Posso ter alguma esperança? Ó, Fernanda, olha, a minha resposta para você assim depende. Depende de você tá atendendo ele há 2 anos ou ele vem da onde? Eu acho que assim, eu vou devolver algumas perguntas assim. Eu não taxo prognóstico de paciente por tempo de lesão. Embora
a gente saiba que quanto maior o tempo de lesão, mais difícil é. A gente sabe disso. Não é uma verdade absoluta, né? A gente sabe que tem pacientes que continuam melhorando mesmo após muitos anos de lesão, embora, obviamente, seja muito mais devagar. Mas por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque eu já, por exemplo, já atendi paciente muito grave, com muito tempo de lesão, que não melhorava nada. Quando entrou com terapia bem feita, melhorou. Não é que sarou, né? Não é que curou, não é isso. Mas melhorou. Teve boas respostas. Então, assim, a minha pergunta é, nesses 2 anos, é você que está atendendo ele? Você está fazendo tudo... Bom, eu acho que assim, a gente tem 2 papéis, né, num paciente que não melhora. É o que eu sempre faço. Eu me questiono, acho que é nosso papel, né, gente? Eu estou fazendo tudo por esse paciente, eu busquei todos os recursos que tem disponível, eu estudei, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, fiz. Beleza, eu estou com a consciência tranquila de que eu fiz tudo o que eu precisava. Então, não é o problema não sou eu. Não, é a lesão. A lesão é muito grande, a lesão é muito grave, a lesão é muito extensa. Talvez a gente tenha um limite terapêutico aí mesmo. Mas antes de você pensar no limite terapêutico, eu pensaria assim, você fez tudo o que era possível? Ou como ele chegou para você? Ele chegou agudo, ele chegou crônico? Porque também tem isso, ele pode ter 2 anos, mas chegou para você agora. Vamos tentar fazer uma terapia direito para ver se melhora, tá? Às vezes, para ver se ele responde. Vamos tentar outras abordagens. É difícil taxar, assim, né? Mas eu já tive casos de paciente que melhorou depois de anos, não muito, tá bom? É verdade, não muito. Mas eu já tive casos de paciente que melhorou depois de muitos anos, e tem descrição na literatura também de pacientes, tem estudo de caso na literatura de pacientes crônicos que melhoram com intervenção, compreensão, tem bastante descrição assim na literatura de paciente lá de grave, né? Deve ser uma lesão adicional difusa grave aí, mas tem alguns relatos na literatura. Não sei, tem que avaliar o que já foi feito aí por esse paciente, quem fez, como fez, acho que, sei lá, tem que pôr na balança aí. Foi uma lesão axional difusa, descrevo. Atendi nos primeiros 6 meses, atendia na casa dele, depois saí do caso, voltou para mim no ambulatório do SUS. Voltou 1 ano depois que eu saí do caso, sem nada, talvez, Fernanda. Se ele ficou sem nada, se ele ficou todo esse tempo sem fazer terapia, eu investiria um pouco mais na terapia. Eu investiria, porque, olha, você atendeu ele lá na fase aguda, ó, atendendo na fase aguda, se ele parou e não fez nada, eu investiria mais um pouco. Eu não acho que o prognóstico dele vai ser o melhor do mundo, não acho. Mas ele ficou sem nada. Então, se você der estímulo sistemático, consistente, vai que esse cérebro responde. O cérebro estava sem fazer nada. Vai que você consegue achar um caminho aí, sabe? Eu investiria. Esses casos crônicos não são aqueles casos que eu não fico anos investindo nessa. Ele não responde, vou ficar anos. Não. Eu fico menos tempo, mas eu acho que vale a pena investir. Acho que vale a pena investir. Ok. Muito obrigada, pessoal. Vocês gostaram? Gostaram de estar aí esse tempinho com a gente, ouvir a Ariela? Até dentro da equipe. Ó, tô lendo a pergunta. A Marta fez um comentário super legal, né? Afinal, o diagnóstico é fonoaudiológico e não disfagiológico. Mas até dentro da equipe de fono é difícil, né? Nós sabemos como os processamentos da linguagem são complexos, as próprias especializações pouco prevêem a avaliação motora da fala, cognição, linguagem. É verdade, né? A gente ainda tem um tabu para quebrar ainda, né? Dentro dos hospitais, a gente ainda tem um tabu, né? Para quebrar, de ganhar espaço. Deu até Mas vontade de vamos atuar. indo, né? Vamos indo. Vamos Já indo. evoluiu Eu acho que está muito bastante. melhor, né, Raquel? Muito, muito. Eu, assim, hoje, assim, em São Paulo, gente, não sei na cidade de vocês, mas em São Paulo, hoje, a gente tem hospitais que têm equipe de fono de linguagem. Hoje a gente é uma realidade. Muitas dessas fonos, na verdade, atuam nas 2 esferas, né? Na disfagia e na linguagem. Mas, assim, é gente que trabalha, o médico chama para avaliar a linguagem. Então, hoje a gente já não tinha. Quando eu me formei,
A gente estava começando, assim, acho que Samaritano, na época, começou das meninas que saíram do HC, discípulas da Letícia, falaram, não, a gente precisa ter beira-leito em linguagem, avaliação e intervenção beira-leito. Não tinha, a gente estava começando, a Letícia estava começando isso, sabe? Então, acho que a gente evoluiu muito, sem dúvida nenhuma. Pessoal, então, ó, e aí, tem alguém aqui que está aqui no grupo que já se inscreveu? Quem estará com a gente nos dias 3, 5 e 15? Vamos estar lá esperando por vocês também. Ariela, super obrigada mais uma vez. Vocês que estão aqui mais uma vez. Oi, Liene, olha lá, Liene já se inscreveu, é verdade, Liene. Liene se inscreveu hoje, durante o dia. Uma carioca assídua ali, ó, Liene. Ah, que legal. Então, olha, o curso Avaliação e Terapia, os pacientes com TCE e lesão do hemisfério direito. Quem gostaria, né, de saber mais do assunto, quer se aprofundar, estejam com a gente, será ao vivo pelo Zoom, mas também fica gravado com acesso por 60 dias. E quem se inscrever até hoje, gente, tem o primeiro lote. Depois, aí o pessoal fica me ligando, Ariela, ai, Raquel, esqueci, não consegui, por favor. Então, ó, aproveita agora, já faz agora, que já fica livre e ainda garante o valor do desconto, tá bom? Amanhã, assim que essa aula aqui tiver com acesso liberado, a gravação, eu aviso vocês, aí quem quiser dar uma revisadinha agora no final de semana, aproveite. Ariela, muito obrigada mais uma vez. Obrigada, eu. Ó, Tem, Ariela gente. tem Insta, cadê? Põe lá de novo, Ariela. É a Glauci Marta pergunta. Aqui, ó, Instagram. Olha lá, ela... E-mail. Pronto, sigam a Ariela. E o meu e-mail, ó. Instagram e e-mail. Ok. Obrigada, gente. Pessoal. Obrigada. Uma ótima noite, bom final de semana, viu? Que começa aí, descansem. E nos vemos lá no dia 3 de abril, na primeira aula do curso. Isso aí. Beijo no coração. Oi, Jaque. Boa noite. Obrigada, gente.